Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto de investigação das terças-feiras, o projeto Suma Teológica. A gente está agora na primeira parte, na terceira questão, no quinto artigo, e Tomás se pergunta se Deus está em algum gênero. Então vamos diretamente ao texto de São Tomás, da Suma Teológica, ele responde o seguinte, a pergunta que se Deus está em algum gênero. Ele fala o seguinte: algo está em um gênero de duas maneiras, ou de modo absoluto e próprio como as espécies, abarcadas por um gênero, ou por redução como os princípios e as privações. Assim o ponto e a unidade se reduzem ao gênero da quantidade, como princípios. A cegueira ou qualquer outra privação se reduz ao gênero do seu hábito. Em nenhum desses dois modos Deus está em um gênero. Que Deus não possa ser espécie de um gênero pode-se demonstrar de três maneiras. A primeira, porque a espécie se constitui de gênero e diferença. A relação entre aquilo de que procede a diferença que constitui a espécie e aquilo de que procede o gênero é sempre uma relação de ato para a potência. O termo animal toma-se da natureza sensitiva significada concretamente. Disse animal o que possui natureza sensitiva. O outro termo, racional, toma-se da natureza intelectiva, pois racional é o que tem uma natureza intelectiva. Ora, o intelectivo está para o sensitivo como o ato para a potência, e o mesmo se dá com todo o restante. Como em Deus não se acrescenta potência ao ato, é impossível Deus estar em um gênero como se fosse uma espécie. Então, como em Deus não há nenhuma potência, então não pode haver essa distinção que a gente viu nas coisas que têm essa distinção de diferença e gênero, onde há justamente uma certa relação de ato com potência. Agora, na segunda maneira, ele fala o seguinte: porque o ser de Deus é sua essência, como se demonstrou, se Deus estivesse em um gênero, seria necessário que estivesse no gênero ente, pois o gênero designa a essência da coisa, sendo atribuído segundo a essência. Ora, o filósofo no livro terceiro da Metafísica demonstra que ente não pode ser o gênero de alguma coisa, pois todo gênero comporta diferenças que não pertencem à essência deste gênero. Porque o gênero, de alguma maneira, ele não comporta as diferenças, ele comporta alguma coisa própria daquele seu gênero, mas não as diferenças. Por exemplo, a noção de animal não comporta nessa noção de gênero que seja algo irracional ou que seja algo racional, mas implica apenas a noção, por exemplo, de um ser vivo sensitivo, que é a noção de um ser animal. Então, o gênero animal ele está aberto a poder ter a diferença de racional e de irracional, mas ele não comporta, enquanto animal, a noção de, que é justamente da diferença de racional e irracional. Tanto que um animal, de modo geral, ele pode ser tanto racional quanto irracional. Isso é importante ter claro. Depois ele continua e fala assim: ora, não existe diferença alguma que não pertença ao ente, porque o não ente não pode constituir uma diferença, de onde se conclui Deus não está em gênero algum. Então seria impossível que houvesse um gênero ente, porque as diferenças desse gênero, de alguma maneira, já pertenceriam ao próprio gênero. Então São Tomás diz que se o gênero for atribuído a Deus, a partir da noção de que Deus é a sua essência, como a gente viu no artigo anterior, seria mais conveniente que Deus estivesse no gênero ente. Só que ele fala que é impossível que haja um gênero ente, como a partir da demonstração da argumentação de Aristóteles, como a gente viu aqui. Então, logo, necessariamente, a partir dessa noção, Deus não está em gênero algum. Agora a gente vai ver a terceira maneira. Nela, São Tomás fala o seguinte: terceira, porque todas as coisas que estão em um mesmo gênero têm em comum a quididade ou essência do gênero que lhes é atribuída segundo a essência. Mas elas diferem quanto ao ser, pois não é o mesmo o ser do homem e do cavalo, nem o ser deste homem e o daquele homem. E assim é preciso que todas as coisas que pertencem a um gênero tenham em si distintos o ser e a essência. Para entender isso, eu vou retomar aquilo que a gente viu. São Tomás fala o seguinte: isso porque a natureza ou essência compreende apenas o que está contido na definição da espécie. Assim, a humanidade compreende o que está contido na definição do homem. E eu vou pular para uma outra parte, nesse mesmo artigo, que diz o seguinte: segue-se que o que é o homem tem algo em si que a humanidade não tem. Assim, não são totalmente a mesma coisa homem e humanidade, mas a humanidade é entendida como sua parte formal. Só que o ser humano, que é aquele que tem um ser, naquele ser concreto, naquele ser singular, ele tem algo a mais do que a sua noção formal, que é justamente a humanidade. Essa noção de a mais implica que há uma diferença entre o ser do ser humano e a sua humanidade. Assim como há distinção entre o homem singular e a sua humanidade, todo ser que tem justamente essa distinção, há também uma distinção entre o ser e a essência. Ele conclui dizendo assim:
Ora, em Deus não há essa distinção, como se demonstrou. Logo, Deus não está em um gênero como espécie. Porque se estivesse num gênero, necessariamente haveria uma distinção do ser essência, o que não se dá em Deus. Ele continua, diz assim: isto prova que em Deus não há nem gênero nem diferenças, nem há uma definição dele, nem uma demonstração, a não ser pelos efeitos, pois a definição é por gênero e diferença, e o termo médio da demonstração é a definição. Que Deus não esteja em um gênero por redução como princípio é evidente porque o princípio que se reduz a um gênero não ultrapassa esse gênero. Assim, o ponto só é princípio da quantidade contínua e a unidade da quantidade discreta. Esses princípios não ultrapassam o gênero deles. Ora, Deus é o princípio de todo ser, como se mostrará. Não está, pois, contido em um gênero como princípio. Com isso a gente conclui que Deus não está em gênero algum de nenhum modo. Então é isso. Se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Até mais.